Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de Rosa Rinaldi e hoje no programa Idoso em Foco iremos entrevistar Alfredo Fará, que falará das suas experiências como radialista e outras atividades. Olá, Alfredo, tudo bem? Muito bem, muito obrigado pela ilustre introdução. Okay. Eu estou sempre pronto para conversar com vocês, com o maior prazer, passando possivelmente o que estiver ao nosso alcance, as informações relevantes para os nossos ouvintes. Como andam as suas atividades? O que você está fazendo no momento? E o que você gosta mais de fazer? Na verdade, são três coisas que eu gosto. Eu gosto de leitura, eu gosto de fazer um pouco de ginástica. Eu moro no Flamengo, dou uma corridinha lá, ainda dou uma corridinha de 1.200 metros, né? E caminho mais ou menos isso aí, não é todo dia, 3, 4 por semana. E eu gosto também de trabalhar, a minha vida se restringe a isso hoje em dia, né? Na fase de vida em que eu me encontro, né? E você sente alguma discriminação pelo peso dos anos? Que você está muito bem, mas eu digo assim, com referência à idade que vai chegando, você ainda é muito requisitado, ou você sente alguma discriminação quanto a isso? Exatamente, isso acontece mesmo, infelizmente, porque os meus contemporâneos, muitos deles já se foram, né? E a gente é classificado naquele nível lá. Sim. E a gente é colocado no mesmo saco, né? E as pessoas imaginam, não, fulano de tal, Alfredo Fará, deve estar muito velho, deve estar idoso, não vamos chamar por isso não. E além do mais, as empresas de comunicação, acredito que outras empresas têm um preconceito muito forte, né? Não contratam ninguém acima de 60 anos. É incrível, infelizmente, no Brasil. É incrível isso. Então você tem que ter um preparo, um patrimôniozinho para o futuro, momento em que tem que ter assistência médica mais sofisticada, compra de medicamentos, etc. E tem que cuidar da saúde, não? Você que vive da voz, né? Que você construiu a sua vida em cima da voz. Quais são os cuidados que você tem com a sua voz? Olha, Rosa, em primeiro lugar, na verdade, essa questão de ficar evitando gelado é uma coisa natural, não é só para quem usa a voz profissional. Tem que tomar cuidado de tomar muito gelado, não é uma coisa contra a própria natureza humana, né? Sim. A minha alimentação é muito natural. Eu tenho uma ascendência pelo meu lado paterno, e os meus avós eram libaneses, né? Então esse pessoal come muita coisa natural, né? É uma alimentação de fácil digestão. Não estou fazendo propaganda dos restaurantes árabes, mas realmente vegetarianos. Você nota que, por exemplo, o trigo não processado, né? E muitas verduras, muita fruta também e tal. Então eu sempre me acostumei. A minha alimentação é isso mesmo, entendeu? Saudável, né? Bem, uma coisa do ponto de vista emocional é que eu procuro praticar constantemente, de algumas décadas para cá, uma coisa chamada relaxação. Eu estou sempre procurando me relaxar, sempre. Isso é uma coisa que ajuda muito o uso da voz. Benefício, né? Porque incorpora esse hábito muito bom, que é bom para digestão, para dormir, para tudo, e para dominar as emoções na hora certa, na hora errada, enfim. E o uso da voz tem que ter a relaxação, porque você respira melhor e você alivia um pouco a corda vocal, né? A parte superior do tórax estando relaxada e a coluna estando colocada, e você realmente tem mais facilidade para usar a voz. E você tem alguma coisa assim pitoresca com relação à sua apresentação, na locução, que tenha ficado marcado em você? Bem, tem uma coisinha que eu me lembro assim, deve ter muitas outras, mas uma coisa que eu não me esqueci é que eu fazia aquelas vinhetas da TV Globo, né? Que era Futebol 96, oferecimento Kaiser, uma grande cerveja, Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Tinha mais 2 ou 3 anunciantes, que são os 4 ou 5 anunciantes tradicionais do futebol da Globo, né? Sim. Cada um tem uma cota de um caminhão de dinheiro. Né? E então teve uma anunciante lá de um evento esportivo mais ameno, assim, parece que de um esporte feminino, que era patrocinado pelo absorvente, que eu nem vou dizer o nome, tem um nome lá,
Não é o Modest, não, é um outro. Sempre livre. Então precisava uma voz feminina, porque o slogan do produto só caberia na voz de uma locutora. Sim. E não tinha disponibilidade, tinha ninguém lá. Então me colocaram lá para fazer. Então, oferecimento Sempre Livre, o absorvente do nosso tempo. Tinha. Fechou bem. Voz masculina. Sim. Tem muito a ver, não, né? O rádio hoje ou o rádio ontem? Eu sou um locutor clássico, né? Sim. Embora eu tenha me adaptado já há muito tempo também às locuções comerciais de varejo, né? Em que você sobe o tom da voz de uma maneira mais otimista, mais eufórica, mantendo naturalmente a minha experiência como locutor de Rádio Jornal do Brasil AM, né? A qual eu pertenci, da qual eu tenho muito orgulho, né? Mantendo aquele tom discreto, né? Tipo BBC, elegante, né? Preciso, né? Sem exagero e simples, né? Simplicidade acima de tudo e correção. Agora, na verdade, eu prefiro mais a locução clássica, né? Porque ultimamente tem acontecido no nosso país, particularmente no Rio, uma elevação do tom de voz nos comerciais de varejo. Eu não sei se é em função da crise, a atual crise econômica, que as empresas querem vender, então fica esganiçado, né? Você ouve ofertas de supermercado, linguiça para churrasco 8,49. Quer dizer, daqui a pouco não vai ter garganta. Daqui a pouco cai o som, já entra outra coisa, mas com som totalmente diferente, né? Diferente, com uma coisa contrastante, né? Isso. E fica tudo gritado, né? E o produto não vai ser vendido por causa do grito, né? Você diria que essa forma de se expressar é modismo ou é uma escola? Eu acho que, em primeiro lugar, é o cliente que está orientando, que no sentido de daquela ânsia, né, em querer vender o produto, que está tudo parado, não tem consumo, né? E então o cliente exige que escolhe uma voz que seja muito para cima e virou modismo. E todo mundo vai nessas águas, né? Além do mais, tem outra razão. O pessoal jovem que está entrando no mercado são jovens com vozes mais de adolescente, de jovem, né? Que não tem o peso na voz do cidadão mais maduro, né? O locutor mais maduro. Então, ele chega e faz como se trata de uma profissão não regulamentada, infelizmente, sim, ele faz qualquer preço, que ele está louco para trabalhar. Isso interessa à produtora, o produtor que grava e que produz o comercial, ele desembolsa menos, né? E não sei se ele repassa, não sei, né? Se ele repassa essa vantagem para o empresário, para o cliente, que por sua vez também tem essa vantagem. E o marketing, e me parece que também elegeu esse estilo, né? Ultimamente de uma maneira exagerada, né? Nos Estados Unidos, as locuções da ação, o cidadão tem que ter uma voz sonora, né? Uma voz tipo assim, mais à moda antiga, né? Evidentemente que a emoção fundamental é a alegria, é o otimismo, né? De trazer uma coisa muito auspiciosa, uma informação para dar vontade de comprar. Agora, essa questão do tom também, porque no Brasil você vê, as pessoas estão almoçando muito próximas uns dos outros, né? Mas eles falam alto. Você vê, por exemplo, ontem o Flamengo e tal. Quer dizer, é tudo berrado, né? Quer dizer, convoca todo mundo a participar da palestra dele, a conversa dele. Então, se você, por exemplo, anuncia máquina de lavar Brastemp, apenas, né, 85,40 por mês. Ninguém vai comprar a máquina de lavar, que você está falando de uma maneira elegante. Tá muito no pé do ouvido, né? Que o povão você tem que mandar comprar. E o que você está fazendo hoje profissionalmente? Eu tenho ido em busca de novas saídas de emergência, né? Mercado de trabalho. Mercado de trabalho, porque houve uma queda muito grande na nossa atividade, houve uma discriminação por faixa etária, então eu me dediquei ao trabalho de dublador. E eu fiz 2 períodos de dublagem com a Thelma Lopes. Se não me engano, é uma dubladora muito antiga, muito conhecida, atriz, que é muito competente. Uma senhora de 86 anos de idade, é impressionante, dinamismo. Fiz 3 períodos de dublagem lá em Copacabana, oficina de atores. E fiz um outro período na escola de rádio também como dublador. Então eu adquiri a técnica e a interpretação, que é mais importante, né? Porque o personagem lá, o ator americano, ele
Ele, enfim, tem atores de todas as idades, pessoas de todos os tipos, né? E é preciso, enfim, ter aproveitamento na minha faixa etária. Tem que saber exprimir os sentimentos do momento, né? Exatamente, tem que rir, tem que chorar, tem que dizer na velocidade certa, no tom certo. Só que essas coisas são meio desleixadas hoje em dia. E tem também uma carapaça, como chama? Uma coisa, um obstáculo, uma muralha entre os novos dubladores que querem entrar no mercado e os antigos, né? Um bloqueio, né? Eles bloqueiam. Tem um certo sentido, porque o tempo de trabalho é uma coisa que vai pesar no orçamento daquela produção. Então, o dublador que tem prática em fazer rapidamente, ele é mais procurado naturalmente. Então, até você adquirir a prática e entrar na hora certa, demora algum tempo. E esse que é o problema. Ser convocado. E só para completar. Sim. Com esses certificados, eu me inscrevi no SATED. SATED quer dizer o quê? É aquela associação que controla a atividade artística do país. Sim. Inclusive aí, iluminadores, né? Todo o pessoal da técnica que trabalha em teatro. Teatro e, enfim, teatro de televisão, teatro e dubladoras, etc. Porque os dubladores são muito organizados, né? Conseguiram a performance na profissão, regulamentação. Então, não é qualquer pessoa que pode entrar em dublagem, não pode. Você tem que ter passado pelos cursos, né? E tem que ter autoridade, aquele documento que é o DRT. E eu consegui o meu DRT e fiz 3 peças também de teatro com a Monique Lafon atuando no palco, falando. Então, para mim, foi um novo direcionamento na minha vida, né? Sim. Com essa decadência na atividade de locução nas produtoras e o preconceito das emissoras, eu procurei um novo caminho. E com a Monique Lafon você entrava com a voz. E eu era ator. Ator também. Ator no palco. Sim, no palco. A gente fez 3 peças no teatro localizado no interior do Tijuca Tênis Clube. Sim. Teatro Henriqueta Brieba. E inclusive o teatro é muito bom, muito bonito, mas ele tem uma acústica meio precária. Então você tem que emitir a voz com muita energia. Porque em teatro você tem que realmente emitir a voz, né? Sim. Enquanto que em televisão, rádio e dublagem, você fala baixinho, você fala... O microfone tá ali do juntinho. Exatamente. Você não precisa colocar a emoção de uma maneira tão aberta, né? Nós entrevistamos aqui o Pádua, dublador, não sei se você conhece. O Pádua foi do Jornal do Brasil há muitos anos que eu não o vejo. E uma coisa também, gente, que me realiza muito, fico muito satisfeito em fazer esse trabalho de aula de locução, né? Lá na Escola de Rádio do Rui Jobim, lá no Catete, eu tenho dado aulas e já há algum tempo, ainda antes, no antigo endereço, no Catete, na rua do Catete. E agora eles estão na Pedro Américo, né? E as pessoas vêm com muita vontade de aprender, e jovens, quase que a maioria, eles estão em busca de uma nova atividade dentro dessa situação de desemprego que nós estamos. Então é muito bonito essa chama, né? Essa vocação, esse anseio. E eu procuro fazer o melhor que posso nesse sentido de passar a minha experiência. Qual foi a melhor notícia que você deu no rádio? Olha, Rosa, eu tenho que fazer olhar nos arquivos mentais. Uma retrospectiva mental. Sim. Eu acho que olha, foi eu alegre, vou tentar me foi lembrar. Triste, alguma coisa alegre, triste, de euforia do momento. Uma das mais tristes, eu diria, desculpe, não é a sua pergunta. Não tem importância. Foi a morte do Tancredo Neves, que eu noticiei. Você estava na CBN, interpretei na Rádio Jornal do Brasil. Uhum. E eu fui às lágrimas, né? Porque eu sempre gostei muito do Tancredo, né? Admirei ele como cidadão, como político, muito inteligente, culto. Íntegro, né? Íntegro, é um homem que, ao final da vida, ele tinha uma fazenda que era a herança da dona Risoleta, a esposa. Agora, essa garotada que está entrando agora, né? Essa garotada que está empurrando todo mundo, porque eles são jovens, você acha que eles conseguem transmitir emoção? Os atores da Globo, dessas novelas mais cedo, né? Eles têm alguma coisa muito interessante. Novelas de época, não? Novelas de época. É claro que tem muito, a direção pesa muito, né? O diretor deve ser muito bom e esse pessoal, eles investem, né? Em cursos de teatro excelentes e caros, né? Uhum. E eles desenvolvem, eu acho que são pessoas vocacionadas mesmo para essa atividade. Alfredo Farah, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito ou que ainda pretende fazer e não tem tido oportunidade?
Na verdade, como eu estou me reinventando, né? Mas eu estou querendo direcionar a minha vida profissional no sentido de teatro mesmo, entendeu? Ou, enfim, ou como dublador, como intérprete em alguma novela e tudo mais, fazer alguma coisinha para começar, né? O que a gente não pode é parar, né? Parar de almejar alguma coisa, né? Tem que ter um ideal. A esperança é que nos move dia a dia, né? Exatamente. Alfredo, foi um prazer enorme ter você aqui conosco e esperamos que você volte outras vezes para nos contar histórias, principalmente de ofertas incríveis dos supermercados, tá bom? Pois é. Tá barato, hein? Aproveita. Tá barato. Agradeço a sua presença, que muito nos honrou. Obrigada mesmo. Olha, gente, eu quero deixar um abraço para vocês duas aqui, minhas entrevistadoras, muito simpáticas, amigas, que me deixaram tão à vontade. Que bom. E que vocês sejam muito felizes nas suas atividades aqui na Rádio UERJ. E você também. Tenha muitas chamadas, muitos contatos aí. Muito obrigado, gente. Um grande abraço, felicidades e um futuro mais folgado para os nossos ouvintes brasileiros aí que estão nos acompanhando. Com certeza. O programa Idoso em Foco fica por aqui. Eu sou Rosa Rinaldi. E eu, Diva Pérez. Até a próxima. Idoso em Foco. Apresentação: Diva Pérez e Rosa Rinaldi. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.